Deputado federal acaba de afirmar que hoje é dia de choro na esquerda, gente, tá? A esquerda tá devastada, completamente desesperada, com uma notícia que acabou de ser confirmada aqui agora neste exato momento. E é claro que eu vou trazer tudo nos mínimos detalhes para todos vocês. Outro ponto que eu vou trazer aqui nesse boletim, gente, tá? O Exército Brasileiro acabou de confirmar morte neste exato momento, gente, tá? Morte foi confirmada. O Exército acabou de se pronunciar e eu vou trazer também essa informação completa nesse boletim também para todos vocês. E temos também, gente, tá? O STF, ministros do STF entraram em desespero, ligaram o modo desespero após uma notícia bombástica que acabou de ser confirmada aqui agora direto de Brasília. E eu também vou trazer também qual é o motivo do desespero dos ministros do STF, principalmente, e quais os ministros do STF que estão completamente desesperados. Eu vou trazer tudo isso e muito mais a partir de agora. Rapidamente, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E dando início aqui aos nossos trabalhos, Marcel Van Hatten, deputado federal, lá na tribuna do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados, acaba de dizer que hoje é dia de choro na esquerda. Marcel Van Hatten acaba de afirmar que hoje é dia de choro na esquerda. E o motivo, gente, tá? Vocês vão ficar completamente chocados. Assistam até o fim, porque é impressionante, devastador o que ele acabou de revelar para o Brasil inteiro. Vejam só. Hoje, dia de choro para a esquerda. O tanto que choraram, presidente Davi Alcolumbre, desde ontem, continuam chorando e esperneando aqui no plenário do Congresso Nacional. Eu não tinha visto ainda nesses meus 2 mandatos. Mas foi e está sendo pela mais justa das causas, que foi a primeira vez em que foi rejeitada a indicação para um ministro de STF desde 1894. Jorge Messias, o Messias. Todo mundo quer ser um dia lembrado, quando se for daqui, já estava na história brasileira, com a história lá do Messias, do documento que quer levar para o Lula. Agora, mudou de patamar. Primeiro-ministro, ou melhor, indicação para o ministro do STF, rejeitado em 132 anos. Mas eu quero falar aqui sobre a dosimetria e continuo falando do Messias, porque o que aconteceu vai continuar acontecendo hoje, que é a reposição da verdade, é a defesa da justiça. Presidente Davi Alcolumbre, disse Jorge Messias, em uma entrevista de 20 de maio de 2025, para o programa Bom Dia, Ministro. Nós pedimos a prisão preventiva em flagrante dos envolvidos. Foi pedida por mim, como advogado-geral da União, ao ministro Alexandre de Moraes. E ele decretou a prisão dessas pessoas a meu pedido. Jorge Messias disse isso. Aliás, teve mais gente, inclusive parlamentares do PT, que pediram prisão e continuam pedindo prisão ilegalmente, tanto pelos fundamentos como pela falta de competência em pedir. Mas olha só, senhor presidente Davi Alcolumbre, o que Jorge Messias disse na sabatina, quando questionado sobre esses pedidos de prisão. A Advocacia Geral da União não é órgão de persecução penal. Não pedimos prisão preventiva. Há uma tecnicidade naquela fala. Peço perdão. Parece que até chorou algumas vezes. Não apresentei denúncia, não pedi condenação, não julguei, não defini pena, não designei pessoas à prisão. Ele disse ontem isso na sabatina, senhor presidente. E mais tarde, em mais uma contradição, voltando ao tema, disse, não fui eu que pedi a prisão preventiva. Falei de uma forma no calor do momento de uma entrevista e expliquei claramente que o termo foi atécnico e me desculpei aqui. Eu quero dizer que essa questão está para mim esclarecida. Talvez para ele, no alto da sua hipocrisia, sancionada pelo plenário do Senado Federal, mas não para o povo brasileiro que quer perdão. Perdão. Talvez um dia para os que cometeram crimes. Perdão, mas não falta de punição. Agora, os crimes de abuso de autoridade, os crimes que estão cometendo todos os dias para manter pessoas presas, com tornozeleira eletrônica, algumas inclusive que já morreram, exemplo do Clesão, vítimas dessa perseguição sem fim. E veja só o que disse, voltando àquela entrevista, Jorge Messias. Nós que lutamos e vivemos pela democracia, claro, a deles, que é ditadura. Nos sentimos indignados com qualquer projeto que fale em anistia para golpistas. Os golpistas foram processados e condenados, têm que cumprir pena. Na minha leitura como jurista, isso é inconstitucional.
Olha, o futuro ministro do Supremo, ex-futuro ministro do Supremo, dizendo que era inconstitucional o que estamos propondo e agora finalmente aprovando aqui com a derrubada do veto que Lula deu à dosimetria. Chega dessa divisão que não leva a nada. Vamos olhar para as pessoas, direitos humanos, avaliem a situação daquelas pessoas que foram colocadas nesse processo por pura perseguição política, inclusive do Jorge Messias, e faça justiça esse plenário ao povo brasileiro, como fez ontem o plenário do Senado da República. Vamos derrubar o veto do Lula à dosimetria. Vamos dar alívio a essas pessoas. Vamos retomar o Brasil. E fora Lula! Fora PT! Gente, tá? Aqui o que o Marcel Van Hatten acabou de explanar pra gente, tá? De expor pra gente, é que o Jorge Messias tentou dar um passa-moleque nos senadores. Tipo assim, tá? Olha, não foi bem assim o que eu disse lá naquela entrevista. Porque ele, gente, falou categoricamente. Eu pedi a prisão do pessoal do 8 de janeiro. E o ministro Alexandre de Moraes atendeu o meu pedido, foi lá e decretou. Com uma assinatura, foi lá e decretou a prisão de todo aquele pessoal do 8 de janeiro. Ele se vangloriou de ter dito que partiu dele a decisão de prender aqui todo aquele pessoal do 8 de janeiro, gente, tá? Vocês conseguem imaginar aquele pessoal todo lá na Praça dos Três Poderes, tá? Tá do lado de fora, tava dentro, né, dos prédios dos Três Poderes. Aí a polícia do DF, né, o policiamento que tava ali de fora, né, parou com aquele monte de ônibus lá do lado de fora. Aí eles chegavam no pessoal do 8 de janeiro e falavam assim: gente, entrem dentro daquele ônibus ali que nós vamos levar vocês para um lugar seguro. Confiem, gente, tá? Fiquem de boa, fiquem tranquilos, não vamos fazer nada que prejudiquem vocês. Olhem só, peguem suas coisinhas, peguem seus filhos, seus pais, sua mãe. Entra dentro daquele ônibus que nós vamos buscar um lugar seguro para vocês ficarem. E aqui, tá tendo aqui alguns vândalos, estão quebrando, tem perigo de vocês se machucarem, né? Tá tendo muita turbulência. Entrem dentro daqueles ônibus, né? Que vamos levar para vocês para um lugar seguro. O que aconteceu? Levaram eles basicamente para cadeia. De um lugar de onde eles nunca mais saíram, que foi para prisão. Eles, inclusive, eu vi até um vídeo, acho que foi do Alexandre Garcia, ele foi até mais assim, mais enfático, né? Falou, gente, parecia, a gente que vendo as imagens, a gente lembrava daquele povo sendo levado para um campo de concentração. Eles estavam sendo levados, gente, tá? Para a prisão. Primeiro levaram eles lá, acho que para um ginásio, dali ninguém mais saiu de lá de dentro. Ou seja, eles receberam a notícia de que a partir daquele dia eles estariam presos. Então, gente, tá? Lembrem-se que a decisão de pedir a prisão de todo aquele pessoal do 8 de janeiro partiu do Jorge Messias, o Bessias do Lula e da Dilma. Aí, na hora da sabatina, não é bem assim, eu disse no calor da emoção, me perdoem, não foi isso que eu quis dizer. Como que ele vai desdizer uma coisa que ele disse para o Brasil inteiro? Tá aí na internet para quem quiser ouvir. Inclusive, eu já coloquei várias vezes aqui no canal Fabiana Cardoso o momento em que ele disse que foi ele, partiu dele o pedido de prisão contra todo aquele pessoal que foi colocado dentro de um caminhão, de um ônibus, para levar, acho que foi para um ginásio, e dali eles foram direto para a cadeia, foram direto para a prisão. Deu para vocês entenderem, gente, tá? Eu penso o seguinte, a justiça, ela veio de uma forma diferente para o Messias. O maior sonho da vida dele era ser ministro do STF. E a justiça de Deus, gente, tá? Ela tarda. Ela tardou, né? Mas não falhou. A justiça de Deus, ela tarda, mas não falha. Só que para o Messias, ela chegou com juros e correções. Custou muito caro o Messias ser a favor do aborto, juntamente, né? Assinando em cima do que assinou o Alexandre de Moraes. Dele ter pedido a prisão daquele pessoal. Muita gente, gente, tá? Foi presa injustamente daquele 8 de janeiro. Não estou dizendo aqui que todos deveriam
ter ficado livres? Claro, eu sempre falei para vocês, quem apedrejou, quem quebrou, quem tombou patrimônio, claro, né? Vários juristas, vários jornalistas, youtubers de direita já disse isso aqui. Claro que tem que quem quebrou, quem danificou alguma coisa, quem fez, né, algo que prejudicasse o erário brasileiro, claro que tem que ser punido, gente. A gente não tem que ser a favor de vândalos, claro que não. Mas a sua proporcionalidade, não 14 anos de cadeia. Aí já é demais, né? Gente da esquerda já fizeram coisas muito piores na Praça dos Três Poderes. Vocês sabem muito bem disso. E pegaram cadeia? Claro que não. Por quê? Porque vestiam vermelho? Por que eles não foram presos? Então tá aí, gente, tá? O Jorge Messias tentou dar um passa-moleque nos senadores e deu com burros na água, né, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais notícia para trazer para vocês. A Marina Helena, gente, durante a derrubada do Messias, a derrubada do veto, né, do Lula, algo do outro lado estava acontecendo, algo muito grave estava acontecendo e ninguém estava prestando atenção. Mas a Marina Helena viu o que aconteceu e veio revelar para todos nós. Um escândalo passou batido na última semana, onde todo mundo só se falava em Messias e derrubado o veto do Lula, tinha outro escândalo acontecendo, só que ninguém prestou atenção, ninguém viu. Mas ela vai contar tudinho aqui para nós, vejam só. Enquanto todo mundo falava do Messias, um escândalo passou batido essa semana. O Estadão revelou algo intrigante sobre o ministro Dias Toffoli. Em 15 de dezembro de 2023, a JF e a JBS dos irmãos Batista transferiram 8 milhões de reais para o escritório de advocacia em Goiânia. Um escritório que tinha um faturamento mensal de apenas 9 mil por mês. 9 mil por mês, de repente entram 8 milhões. Segundo o alerta do COAF, não existiam documentos que justificassem essas transações. O relatório fala em alto risco de lavagem de dinheiro. 3 dias depois, em 18 de dezembro, a JF transfere outros 3,5 milhões para o mesmo escritório. No mesmo dia, outros 3,5 milhões saíram direto para o advogado e empresário Paulo Humberto Barbosa. E por que isso importa? Porque esse mesmo Paulo Humberto Barbosa, em 21 de fevereiro de 25, comprou a participação do ministro Dias Toffoli no Resort Itaiaia. Agora junta mais uma peça. Poucos dias depois dessas transferências, no dia 20 de dezembro de 23, o ministro Dias Toffoli toma uma decisão monocrática. Suspende uma multa de 10,3 bilhões de reais da JF dos irmãos Batista na Lava Jato. Uma multa bilionária de um acordo de delação, de gente que confessou roubar. E tem mais um detalhe. Na época, a JF tinha contratado como advogada a esposa do próprio Toffoli. Então é isso. Dinheiro sai da JF, passa por um escritório pequeno e vai parar nas mãos de um empresário. Esse empresário compra a empresa de um ministro do STF. Esse mesmo ministro anula uma multa bilionária da empresa que originou o dinheiro e não se declara impedido, mesmo com a sua esposa advogando para a parte beneficiada. Tudo isso documentado. Mas calma, não vai se precipitar e dizer que essas coisas têm relação entre si. No Brasil de 2026, dizer o óbvio sobre os intocáveis é ataque às instituições e ameaça à democracia. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas entendam. Cara, eu nunca fui Paquita da Xuxa, mas eu tô impactada com esse escândalo envolvendo o Dias Toffoli. Meu Deus do céu, gente. A pergunta que eu tô me fazendo aqui é a seguinte: o que esse homem tá fazendo lá dentro do STF, na mais alta corte do Brasil? Depois disso aqui, gente, o que é que o Dias Toffoli tá fazendo dentro do STF? Eu vou morrer e não vou conseguir entender isso, gente, tá? Mas não pode falar nada, gente, porque é ataque à instituição, é ataque ao STF. A gente pode até ser preso por isso, não pode falar absolutamente nada. São intocáveis, né? Segundo o Romeu Zema. Gente do céu. E agora, gente, tá? O deputado Vitorino explodiu mais uma bomba sobre o STF. Na verdade, ele tá revelando o desespero dos ministros do STF. Agora eles têm um plano para estancar essa sangria. Que sangria é essa? As redes sociais. Calma, gente. Calma, que vai piorar. Assistam. O STF não quer ser criticado e aí abriu licitação para contratar uma empresa para monitorar as redes sociais, monitorar
quem está falando mal do STF e a repercussão de quem está falando mal. Eu vou estar lá todo dia. Até aí, uma empresa contratar alguém para monitorar as redes sociais, hoje o ambiente virtual é um ambiente normal, um ambiente que não é mais alternativa, é um ambiente que faz parte do nosso cotidiano. O problema é que o STF tem assessoria de imprensa, tem clipping diário, tem dezenas de funcionários lá dentro cuidando desse tipo de coisa. Eu levanto suspeitas. O que essa empresa realmente vai fazer que hoje já não é feito pela assessoria de comunicação? A pergunta é essa. O que essa empresa vai fazer que essas empresas não fazem? E aí eu começo a me preocupar, porque os regimes totalitários, eles têm esse viés. Eles querem saber tudo sobre você, principalmente o que você pensa e o que você diz. STF não quer ser criticado. Tá aí, gente, tá? STF literalmente ligou o modo desespero e parece que vai aí monitorar as redes sociais. Quer saber onde, quando e como são criticados, né, aí nas redes sociais. E antes de passar para a próxima informação, gente, tá o dinheiro que vai ser utilizado para nos vigiar, para vigiar a imprensa, vigiar jornalistas, youtubers, influencers. É dinheiro nosso, tá? Só para lisura da informação. E, mais uma vez, Romeu Zema partiu para cima do STF. Realmente dobrou a aposta. Romeu Zema diz que para o brasileiro voltar a ter orgulho do STF é preciso fazer o impeachment de alguns ministros. Mais uma vez, Romeu Zema dobra a aposta e parte para cima dos ministros do STF com o terror dos ministros. Impeachment, vejam só. Acho que o brasileiro que rala, que levanta cedo, que sabe que esse país tem futuro, todos ficaram indignados com tudo que está acontecendo hoje em Brasília, mais especificamente dentro do Supremo Tribunal Federal. Nessa semana, governador, o senhor falou que há árvores podres no Supremo Tribunal Federal, referindo-se a alguns dos ministros e dizendo que essas árvores vão cair. Quando o senhor fala vão cair, significa o quê? Para o brasileiro voltar a ter orgulho do Supremo, como ele já teve no passado, nós temos de tirar alguns elementos de lá. E o caminho mais natural é um processo de impeachment. O seu nome cresceu na mídia de uma forma quase inédita, né? Em poucos dias depois que o senhor entrou nesse confronto. Mas o próximo presidente terá a oportunidade de mexer. Ele vai indicar 3, talvez até 4, se não houver substituição agora. Como é que o senhor vê isso? Eu estou extremamente confiante que o Senado vai dar uma resposta à altura. E que nós vamos ter um presidente também com uma sabedoria, com um capital moral para indicar nomes adequados. Parte do seu discurso, agora, pelo menos enquanto a gente está conversando aqui, fala de um outro poder. Mas o senhor, imagina, tem desafios muito importantes. Gente, mais uma vez Romeu Zema partiu para cima dos ministros do STF, mas foi sem dó e bateu forte. Mais uma vez Romeu Zema defende, mesmo sendo perseguido por alguns ministros do STF, principalmente Gilmar Mendes, né? Que colocou, né, que está pedindo para colocar ele no inquérito das fake news, ele não se intimidou e está aqui reforçando a sua opinião de que sim, deve acontecer ministros do STF. Antes de trazer aqui o restante das informações, gente, eu tive acesso aqui a um vídeo que eu confesso para vocês que eu tô estarrecida. Essa mulher que está aparecendo aqui na tela, ela está mostrando o valor que ela recebe de Bolsa Família. Eu tô impressionada com isso aqui, gente. Impressionada. Esse vídeo explodiu na internet. E muita gente, o povo brasileiro, aquele povo que realmente trabalha para pagar imposto, né, para mandar dinheiro para o governo Lula, para o Lula pagar isso aqui de Bolsa Família, o povo está revoltado. E com muita razão. Meu Deus do céu, gente, tá? Por que uma família tem que receber esse valor de Bolsa Família? Eu fico por entender, vejam só. Recebeu o meu Bolsa Família hoje, gente. Recebeu o meu Bolsa Família hoje, gente. Vou mostrar pra vocês o tanto que deu esse mês. Já dá pra vocês perceber, gente, que aumentou foi muito, né? Vou contar aqui, ó, só pra vocês ver o tanto que deu, ó. 100, 300, 500, 900, 1000, 1100, 1900, 2500, 2600, 2900
E 3 mil, gente. Deu 3 mil de Bolsa Família. E o segredo é, gente, pra vocês ficar ricos que nem eu. É só vocês fazerem muito menino. Quanto mais menino, gente, mais dinheiro do Bolsa Família vocês vão ter. Eu tô rica, menina! Eu fico sem palavras quando eu vejo um vídeo desse. A coitada da moça não consegue nem falar o português correto. A primeira palavra eu demorei a entender que ela estava falando do Bolsa Família. Essa coisa de fazer filho para ficar... é uma loucura. E sabe quem incentiva isso? Quem faz questão de manter esse tipo de gente nas abas do governo indefinitivamente? Os lulafetivos. Porque é essa galera que vota no PT. Então não importa, porque a turma lá de cima cada vez mais rica, o Brasil cada vez mais miserável e a classe média trabalhadora sustentando da turma nojenta lá de Brasília e essa turma aí que se vangloria de ficar fazendo filho ao léu, botando no mundo para ganhar dinheiro do Lula. Quem paga essa conta sou eu e você. Então é isso, pessoal. PT é isso aqui. PT é muito bonzinho, né? Quase 3 mil reais de Bolsa Família. E é assim, gente, tá? Que o Lula e o PT vão se perpetuando no poder. E a título de informação, isso aqui é dinheiro nosso, gente, tá? Dinheiro que poderia... Não que eu seja contra o Bolsa Família, quero deixar muito claro aqui, porque realmente tem famílias que precisam. Mas, poxa, faça muitos filhos para você receber valores exorbitantes como esse aqui. Gente, isso aqui é dinheiro que poderia estar sendo utilizado para comprar remédio, para farmácia popular... Exames que as pessoas precisam fazer, tá aí pegando uma fila quilométrica. Mas lá não tem dinheiro, mas para Bolsa Família o Lula tem dinheiro. Então assim, gente, é notícia que me deixa perplexa e chocada. Vocês viram o que ela disse? Para receber esse valor, tem que ter muito filho, meu Deus do céu. Olhem só o que esse tipo de gente é capaz de fazer por dinheiro. Por que não vai trabalhar de carteira assinada, pegar um trabalho digno, decente, ficar dependendo de migalhas de governo, gente? Só uma opinião. E agora, gente, tá mais uma prova do quanto o Lula tem empatia, tem um apreço pelo nosso dinheiro, gente, tá? Vejam só essa bomba. Lula demora, né? Demora de Lula em compra de vacina causou desperdício de 260 milhões de reais. O Lula basicamente pegou 260 milhões, jogou dentro de um balde e tacou fogo em cima. É mais ou menos isso que o Lula acabou de fazer. Ele incinerou praticamente 260 milhões por demora de compra de vacina. Gente, é isso aqui? Será mesmo que o povo está disposto a deixar isso aqui na presidência da República? A lentidão do Ministério da Saúde na compra de vacinas causou desperdício de pelo menos 260 milhões de reais. Uma auditoria do TCU afirma que a demora de 7 meses para fechar o contrato foi a causa principal da perda dos imunizantes. De acordo com a apuração da Folha de São Paulo, 8 milhões de doses encalharam e foram incineradas, foram destruídas, gente, depois de vencerem no depósito. O governo recebeu os lotes em outubro de 23, embora a fabricação tenha ocorrido em março daquele ano. O Instituto Butantan avisou formalmente o Ministério sobre o risco da perda de validade, logo que a negociação travou em fevereiro e setembro. Técnicos do tribunal destacam que a pasta assumiu o risco ao aceitar produtos com prazo curto e sem possibilidade de troca. Então eles foram alertados, foram avisados, mas mesmo assim assumiu o risco, gente, tá? De destruir 260 milhões que poderia ter sido utilizado para comprar leito de UTIs para municípios que não têm UTI,
Poderia ter sido utilizado para construir escolas, municípios que nem tem escola, gente, tá? Existem municípios no país que nem tem escola, para vocês terem noção. Dava para melhorar a infraestrutura de algumas cidades. Ai, meu Deus do céu, gente, que tragédia que é o Lula para o Brasil. Vamos lá, porque tem mais, gente. E o Lula parece que já tá aposentado, né, gente? Tá? E tá aí, o homem tá desesperado. Deixa eu trazer aqui na tela para vocês. O homem que está querendo continuar na presidência da República parece que já está aposentado. O Lula sequer está trabalhando, gente, tá? Lula não se reuniu com líderes no Congresso em 2026. Ou seja, o Lula basicamente ligou o modo aposentadoria. Não teve reunião. Ou seja, depois de uma notícia como essa aqui, abre precedentes para a gente interpretar que o Lula não tem mais vigor para uma próxima eleição. Não tem vigor para tomar conta de um país pelos próximos 4 anos. O Lula sequer teve reunião com seus líderes em 2026 para propor melhorias para o Brasil. Agora, esse homem tem condição em continuar sendo presidente da República se em 2026, já estamos aí, gente, para 5 meses em 2026 e o Lula sequer teve uma reunião com aquele bando de ministros inúteis que ele tem. Tá aqui, gente, tá? Ou seja, na minha opinião, o Lula acho que tá aposentado, né? A idade tá lá, né? Tá meio... É uma humilde opinião. E agora, gente, morte foi confirmada de um brasileiro de 23 anos, tá? Que morreu em ataque de drones na guerra da Ucrânia, gente, tá? É esse que está aqui, ó, na sua tela. Ele teve a sua morte confirmada pelo governo brasileiro. O brasileiro Jardel Cipriano Caetano morreu na última quarta-feira, dia 29, durante um ataque de drones na Ucrânia. O jovem de 23 anos atuava como fuzileiro do exército do país, que está em guerra contra a Rússia. Natural de São Mateus, no Espírito Santo, ele estava no país europeu desde 28 de janeiro. A primeira, né, da vítima, Ana Paula Caetano de Souza, a prima da vítima, Ana Paula Caetano de Souza, confirmou o óbito depois de receber uma ligação oficial. Segundo o relato de uma sobrevivente, a família Jardel foi atingido ao parar para prestar socorro a um colega brasileiro que já estava morto. Companheiros de unidade alertaram sobre o perigo e a presença de drones na área, mas o fuzileiro permaneceu no local por um ato heróico, né? Ele foi prestar socorros a um companheiro que já tinha perdido a sua vida e ele também, lamentavelmente, foi atingido. Dificuldades no resgate do corpo de brasileiro da Ucrânia. Então, teve dificuldades até para resgatar o corpo do brasileiro, gente. Então, notícia muito triste. Essa notícia foi confirmada aqui pelo governo brasileiro, pelo Exército Brasileiro. E, lamentavelmente, uma baixa de um cidadão que estava lutando pelo bem, pela vida e teve esse final trágico, gente. Tá? Até o nosso próximo boletim.